O Gerson levantou a mão. Vai lá, Gerson. Eu não vejo aqui a... Eu queria falar uma coisa sobre a Constituição e quero falar uma coisa sobre o que o Sidney falou sobre a parte espiritual. E nós, como espírita, nós temos a premissa do dever de ter esse olhar espiritual sobre tudo, né? Atribui-se uma fala a Ulisses Guimarães, né, que até no final eu falei que ele foi sugado abduzido para o inferno, mas uma frase muito interessante, porque por que essa Constituição foi denominada como Constituição Cidadã? Porque todos os artigos que eram voltados para o bem-estar da humanidade, para o cuidado com o outro, na Constituição Militar, na anterior, eles eram todos os últimos. E na de 88, elas foram colocadas logo no início. E muito ampliados e muito discutidos, né? Aí ele falou, foi a partir do artigo 5 da Constituição, começa a falar dessa parte humana dentro da Constituição. Aí ele fala que a Constituição Militar trouxe o AI-5 e ele trouxe o artigo 5. Por isso que ela era a Constituição Cidadã. Atribui-se a ele essa frase. Não tem como se confirmar, mas é uma coisa muito bonita, né? Porque assim, essa Constituição, se você for ler, você se encanta, você se enche de esperança. E olha que interessante, o Sidney vem insistindo para a gente falar da questão do compromisso espiritual, da gente, né, se drogar, fazer acontecer. E eu falei que a vida é um dever nesse planeta, que passamos por provas e expiações. E a Cláudia fez um questionamento assim: até um certo tempo a gente não via deficientes com voz, né, dentro da sociedade, as minorias dentro da sociedade. Aí eu lhes digo, ampliando esse nosso olhar, o compromisso espiritual, quando o espírito toma consciência do seu dever, o que ele faz? Ele aparece. E ele, cumprindo o seu dever de reencarnar nesta condição, ele adquire os direitos. Ele aparece muito mais, ele adquire os direitos. Então, essa explosão de direitos das minorias, eu vejo com um olhar de tomada de consciência do espírito dos seus deveres. E isso é muito significativo e dá um outro panorama para essa história, né? Porque a gente, muitas vezes, o ser humano ele é muito passional, né? A gente romantiza tudo. Tudo a gente romantiza, tudo a gente denomina como sentimento, que na verdade não é um sentimento, né? É um passant da coisa. E se a gente começa... A doutrina nos faz, nos encaminha para esse olhar. Uma das leis naturais, qual é? Lei de conservação. Se eu estou infringindo essa lei, me mutilando, me drogando, enfim, com N formas de sabotar, de ir contra essa lei, de conservação, nós vamos ter uma consequência. Eu estou totalmente contra a lei. Né? E dentro do que Jesus Cristo... Qual é dos primeiros momentos de Jesus? Né? Eu não vim destruir a lei, e sim fazer cumpri-la. Nada vai passar enquanto as coisas não se cumprirem. Então, Pode falar, desculpa. Não vai.
Não, eu ia justamente chegar nesse ponto para dizer o seguinte: se é um direito, num ou no outro momento, seja ele conquistado ou não, por que que a gente luta tanto, tanto, tanto para ter esse direito, né? Encarnações e mais encarnações, vida após vida, etc e tal, segundo a gente acredita. E aí, se a pessoa tem o direito, inclusive, de dar cabo à encarnação dela, eu acho que o Jadson acabou de falar sobre isso, mas é só para explorar. Eu ia justamente reverter agora. Eu acho que tem a ver, Sidney, com a questão da carne. Quando a gente está aqui, né? Quando a gente está fora da questão física, né? A gente tem uma outra visão, a gente tem uma proposta. Eu acho que cada um de nós que estava lá na fila do planejamento reencarnatório, de verdade, do fundo do coração, a gente estava acreditando que ali a gente ia, não, dessa vez vai ser, eu vou conseguir. Mas é quando você chega aqui, você lida com todas as coisas, os deveres que você não cumpriu, né? As outras coisas que são muito mais pesadas. Então, acho que tem um pouco a ver com essa questão, né? Talvez as pessoas não tenham uma intenção assim, tipo, não, eu já vou chegar lá, já vou jogar minha encarnação. Não, acho que a gente vem muito bem intencionado, muito bem assessorado. Só que a hora que a gente chega aqui, gente, realmente é difícil e tem que ser difícil, porque tem que ser real, tem que ser verdadeiro, as mudanças têm que acontecer de dentro para fora, tem que acontecer, sabe? Porque senão você não vai aprender. A gente só aprende a partir do momento que a gente vivencia e que a gente passa por dificuldades. Então, acho que é isso. Dá para ser suave? Dá, também dá. Não tem, a gente não precisa ser uma coisa, né? Mas eu acho que tem a ver com a experiência física também, né? Que a gente acaba ficando um pouco mais assim, suscetível, né, às vicissitudes, mas por Vulnerável. escolha, não porque porque com certeza as coisas vão acontecendo para você seguir. Olha, a gente estava falando hoje mesmo, né? A filha de uma amiga minha, ela passou em medicina. E a vida da minha amiga sempre foi muito difícil, não foi uma vida fácil. Ela tem um filho deficiente, ela trabalha muito. A menina sempre ajudou muito ela com o filho, né, que é um autista. Então, assim, é uma menina que tinha tudo, simplesmente para falar assim, ai, que mundo cruel, que situação difícil, porque, né, eu não está numa condição que seja favorável para que ela possa seguir. E aí a menina se dedicou de uma forma, até porque eu acho que Deus tem um propósito muito grande para ela, e ela estudou tanto que hoje ela está na dúvida se ela entra em medicina na Unesp, na USP, na UFSCar, você entendeu? Porque ela estudou, ela fez. Então, assim, qual seria a probabilidade, se a gente fosse pensar numa questão real? A gente estava discutindo exatamente isso, porque ela sempre teve dificuldade, mas sempre as coisas foram acontecendo para ela poder entrar e seguir esse caminho. Ela podia ter escolhido outro, ela podia ter feito outro. E ela passou por muitas dificuldades, mesmo assim ela conseguiu. Como você vai ter aquele que vai passar, vai pegar essas dificuldades aí e vai fazer de muleta, né? Então é tudo isso, a gente vai ter que passar, a gente vai ter que vencer, são as dificuldades, as questões que a gente vai ter que vivenciar para poder aprender, e aí sim talvez dê um valor a mais para a vida e para a encarnação que a gente está tendo, né? Coisa rápida, que eu anotei, Sidney, você falou lá atrás, já que nós estamos falando de leis, de o cara ter direito de, assim, mas sou eu que estou me prejudicando a mim mesmo, só que aí eu lembrei, o Alexandre acho que vai gostar, acho que deve ter assistido esse filme umas 4 vezes, pelo menos, do Eu, Robô, baseado no livro do Isaac Asimov, que tem lá, logo de cara, ele apresenta as 3 leis da robótica. Peguei aqui na internet, só para, vou lá, leis da robótica. Primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano
ou por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal, o robô. Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. E depois a terceira lei, um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei simultaneamente. E depois, mais para frente, ele botou a lei zero, que ele estendeu de humano para a humanidade. Eu penso que é mais ou menos parecido, a gente adaptar para o ser humano indivíduo. O indivíduo não pode ferir um ser humano ou permitir que um ser humano sofra algum mal. Um indivíduo não pode, assim, deve obedecer às ordens, ou seja, às leis, deve obedecer às regras que lhe são dadas por seres humanos, exceto os casos que entram em conflito com a primeira lei. Ou seja, o indivíduo não pode obedecer uma regra que vai causar dano a um outro ser humano. E a terceira lei, um indivíduo deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e segunda lei. Ou seja, assim, Deus é Asimov. Isaac Asimov é emissário de Deus. Essa é a conclusão. Mas na hora que você falou, eu falei, gente, tô lembrando de algo parecido. Eu lembrei das leis da robótica do Isaac Asimov. Vai lá, Lê. Respondendo a primeira pergunta que o Sidney fez, né? Se nós estamos aqui e temos o dever de progredir e a máquina para fazer isso é o nosso corpo, por que a gente não toma conta bem dele? Um ponto, assim, de certa forma nós somos obrigados a tomar conta pelo que o Jairson falou, que é a própria lei de conservação. Esse é o primeiro ponto. Tem gente que insiste em burlar isso, né? Mas aí eu acho que todo esse contexto ele está totalmente ligado à situação atual desse plano. Então, se a gente for pegar o sistema econômico vigente na grande maior parte, na maioria do mundo, né, do mundo habitado e conhecido, o lema para você ter sucesso é o quê? Você tem que ser melhor que todo mundo. E quem é o segundo? Ou quem é pior? Ficou para trás. Agora, a questão que nós temos hoje, aí vem lá da parte da educação que a Cláudia bem colocou ali. Os pais de hoje, não de hoje, né, acho que umas 2 gerações para cá, eles partem da seguinte premissa: nossa, eu sofri tanto, né, na minha infância e tudo mais, eu não quero que o meu filho passe por isso. E aí cria aquela redoma de vidro, né? E é a síndrome de Siddhartha Gautama, né? Cria-se um mundo para que essa pessoa possa ver, e quando a pessoa sai para a rua, ela vê que o mundo não tem nada a ver com o que ela conhece, né? Com o mundo conhecido. E aí, em alguns casos, né? No caso do iluminado, ele busca a resposta e busca evoluir em cima disso. Mas a grande maioria vai se frustrar. E qual que é a maior resposta para a frustração? O autoflagelo, né? Que foge um pouquinho do modelo de autoflagelo que a gente conhece lá da idade, que veio lá da Idade Média, ou até um pouquinho antes, né? Que é chibata nas costas, né? A auto-chibata. Mas aí você busca outras alternativas. Você deixa de comer, ou você come muito, ou você se droga, ou você entra num caminho sem fim, numa espiral de autodestruição, e aí começa todos as síndromes, sintomas e tudo mais. Se a gente pegar a história anterior ao momento que vivemos hoje, anterior à Revolução Francesa, não era tão exacerbado assim, por quê? Porque naquela época você pagava com o físico, né? Você pagava com a dor. Você não paga com a mente. Hoje a mente é algo privilegiado. Então hoje você passa a pagar com a sua mente, mas antes você pagava com o seu corpo, né? Então eu acho que boa parte do que a gente observa, vocês estão me ouvindo ainda? Eu travei aqui. Boa parte que a gente observa, ela tem essa razão. Se você não é primeiro, você é o último. E se eu for o último, eu não tenho vida. Lembra, eu não sei se é assim ainda, né? Mas acho que uns 10 anos atrás, ou um pouquinho mais talvez, a onda de suicídios, acho que até hoje, né? No Japão, que o cara sai
do ensino médio e vai para a universidade, mas se ele não consegue a universidade, que é a universidade, ele vê que para ele não tem outra opção e ele acaba tirando a própria vida, né? Então, Dados atuais são mais suicídios do que homicídios no país. Dados atuais. Tem toda essa explicação. Lá ainda a competição ela é mais exacerbada ainda, né? Ou você passa na universidade top e vira alguém na vida, ou você vai ser condenado a ser um Zé Ninguém, né? Então, acho que boa parte do fluxo das coisas está por aí. Não é só isso. Acho que quanto mais evolui, mais desafios a gente vai ter. Antes o desafio era físico, agora é físico e mental. Então, talvez nos desafios mais adiante seja até um psicocinético, alguma coisa assim, né? Algo que seja além do que a gente conhece. Mas à medida que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como dizia Ben Parker, né? E mental num nível que a gente ainda não aprendeu a lidar. Né? Então, imagina, você consegue absorver todas as informações que você recebe num dia? Numa hora? Impossível. Não dá. E uma coisa que eu ia comentar sobre o que a Cláudia falou é justamente isso, da influência do ambiente, né? Que ela falou, a menina lá tinha tudo para ser outra coisa, tal. Essa é uma característica social que eu considero que a maioria, para variar, é burra. Porque é assim, a solução de algo extremado não é o extremo oposto, no meu modo de ver. Entende? O pêndulo de Newton aqui não é verdadeiro. Né? E a humanidade tende a achar, mesmo que individualmente, que a solução é o extremo oposto, que é o que o Alexandre falou da educação. Como nós tivemos, a nossa geração e talvez as anteriores que a nossa, tiveram educação muito rígida, a solução encontrada qual é? Ah, não, vamos para o lado oposto, então. Né? Vamos mudar tudo, como se tudo tivesse errado. Né? E nem sempre é assim. Aliás, eu acho que seria salutar que não fosse assim, mas a gente é humano, né? E outra coisa é essa interferência do ambiente, né? Eu considero que ele é muito importante, porque é o modelo, talvez na fase que você mais precisa de modelos, é o modelo que você conhece. Mas, para mim, se a pessoa fazer um copy-paste da geração anterior dela, é de uma preguiça absurda. É de uma... Assim, para mim, tem que ser condenado mesmo à morte, porque abriu mão, né? Abriu mão de estabelecer suas próprias regras, seu próprio destino. Só para complementar aí a sua fala, hoje eu ouvi um termo bem interessante que no jornal, que estava lá o Otávio Guedes falando, né, comentando, eu particularmente gosto muito dele, assim, das falas dele, e uma coisa que sempre me incomodou foi essa descontinuidade, né? Isso na política, ele estava falando de política, né? Sobre a tragédia lá em Petrópolis e dizendo que um governo nunca continua, né, o que é bom do outro, porque ele tem que derrubar tudo e começar do zero. E aí a gente não tem uma política contínua, porque sempre tem uma ruptura, né? E aí ele falou, e é um pouco isso, né? A gente simplesmente olha para aquela criação e fala, não, eu não quero nada disso foi bom, então eu vou substituir por outra lá do outro extremo. E isso chama corrupção disruptiva. Olha só, porque é isso mesmo, a gente corrompe, a gente para com aquilo que você estava fazendo, você simplesmente ignora que existem coisas boas também e vai fazer uma outra coisa totalmente diferente, talvez extremada do oposto, e porque você acha que aquilo...
E é isso que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender que a gente tem que olhar com gratidão, com honra, com um olhar de, poxa, legal, não deu, não é a melhor forma, mas o que a gente pode aproveitar e o que a gente precisa mudar? Mas no campo do diálogo, e não, porque a gente acaba sendo assim, né? A gente é extremo, né? E aí a gente vai, ou a gente já começa a brigar, já começa a discutir, já começa a falar, já começa, né? E aí não entra num campo dialógico que pode transformar, né? Então é exatamente isso que a gente precisa garantir, um campo que a gente possa discutir as coisas e levar em consideração o que é bom e continuar, e o que não é tão bom e tentar mudar, sem precisar detonar, destruir isso no campo da política, no campo da psicologia, no campo, sabe, todos os campos Do da vida conhecimento humana, eu humano. acho. Deixa eu só propor aqui um viés. Essa semana eu estava conversando com a Cris e a gente estava falando sobre a revolta juvenil, né? Que, notadamente, a juventude, ela é revoltada, né? É o momento que você começa a questionar tudo, achar que está tudo errado, etc. e tal. E aí eu estava comentando com ela que hoje eu considero a juventude revoltada de um jeito esquisito, porque eles são revoltados como se eles tivessem direitos adquiridos, como se eles já estivessem prontos, como se tudo devesse estar pronto para eles. E até comentei com a Cris justamente isso. Na nossa época, há 20, 30 anos atrás, quando éramos jovens, né, a revolta era: não é você que está errado, né? Não é o seu pai que te educou errado, não é a sua condição financeira, educacional, psicológica, mental que estava errada. Não, eu posso fazer o meu. Então, a revolta existente, pelo menos na minha época, no meu círculo até onde minha visão alcançava, era a revolta de dizer: meu pai disse que eu não posso trabalhar, mas eu vou trabalhar sim, eu quero o meu dinheiro, eu quero estudar, eu quero isso, eu quero namorar, eu quero estudar não sei aonde, eu quero fazer uma língua, eu quero, sei lá, qualquer coisa. Então, a revolta era disso, de acabar com os limites conhecidos. A revolta existente hoje dos meninos é da revolta assim: mas por que isso não está pronto? Por que você não me deu isso? Não, a obrigação sua é me dar um colégio, é comprar a roupa que eu quero, entendeu? Ele transfere como se ele já tivesse num pedestal e fala assim: não, é obrigação sua isso, me dá. Não sou eu que tenho que conquistar. E aí eu acho permissivo para quem vai ser adulto daqui a pouco, né? Imagina como que vai ser esses adultos. Eu acho péssimo isso. Desvirtuei um pouco o assunto, tá? Eu tinha levantado a mão, mas eu caí aqui sem querer. Vai lá. Não, eu vou primeiro ler uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, ela é curtinha, só para jogar um pouco mais de lenha na fogueira. Depois eu pego essa sua questão, Cid. 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Pergunta. Resposta: não. Porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes, ou seja, está tudo interligado. É o efeito borboleta. Mas pegando o seu comentário da revolta da juventude, eu não, assim, só vou dar vou aqui rotular, vou aqui cunhar o termo. Eu chamo de síndrome do aplicativo. Assim, eles vivem a juventude hoje, assim, naquela ânsia de que sempre haverá um aplicativo que vai resolver o problema. Abaixa o aplicativo, tá pronto, abaixa o aplicativo aí que resolve o problema. E não é assim. Tá, eu acho que eu já contei essa história para vocês, que teve acho que antes da pandemia, né, agora foram suspensos, suspenderam por 2 anos as gincanas, mas uma das provas da gincana da escola da minha filha era a corrida pedestre, que ia todo mundo. Os pais, aí era para faixa etária de pais, faixa etária dos meninos, e assim vai. E assim, bom,
Eu tô com aquela barriga enorme aqui, mas quem já foi rir nunca perde a majestade, né? Como bom ex-triatleta que sou, eu falei, vou encarar o troço e tal. Peguei o tênis e fui. Nossa, eu não vou forçar, pô, não tenho mais 18 anos. 18 anos, o máximo é que 18 é o que tem o menino aqui do terceiro colegial, de 18 para menos, esses moleques tudo vendendo saúde. Pô, para minha surpresa, eu ia passando todo mundo, né? Eles saíram que nem uns loucos, assim, não vou pegar esses caras nunca mais. Aí, conforme a corrida era longa, não era 50 metros, era 5 quilômetros e tal. Aí, conforme você vai, e eu sei como é que é uma corrida de 5 quilômetros. Conforme eu ia continuando, eu ia passando, olhava assim, os caras lambendo no chão, o outro vermelho, que nem camarão. Eu cheguei lá no final da linha de chegada, encontrei com os pais também, os amigos meus aqui do serviço, tal, conversa vai, conversa vem. E na hora que eu vi que estavam uns marmanjos assim, que saíram correndo, reconheci, eu fiz questão de falar bem alto, porque essa molecada hoje tá achando que vai pegar um chip e pôr no tênis e sair correndo. Não é assim, sabe? Então, é uma conquista. Você conseguir correr bem, aí a comparação com a corrida é qualquer coisa na vida. Conquistas, como o nome está dizendo, você conquista. Você não ganha, você conquista. Tá? E a palavra conquistar, né? Ou seja, é que estar junto, né? Conquistar, não é, né? Você pega, você quer junto, não é uma coisa que você quer sozinho, é uma coisa que é coletivo, é conquistado, né? Junto, o prefixo com diz assim, é junto, não é algo isolado. E isso é que falta a eles. Eles têm assim, aquele individualismo muito exacerbado. E que tudo tem que estar pronto, tudo tem um aplicativo, tudo já tem que estar de pronta entrega. E não é bem assim, a gente sabe disso. Só para concluir, então, vamos lá, né? É a história se é um direito o dar cabo da sua encarnação, da sua vida, também não estaria dentro do direito humano, já que é dele? Como assim? Você está dizendo que se o suicídio é um direito? Isso. Não, aí eu volto àquelas leis adaptadas da robótica. É a terceira. Você tem que ter, você tem que se autopreservar se isso não incorrer na segunda e na primeira. Você se suicidar, você incorre na segunda e na primeira, principalmente na primeira, você está causando dano para alguém. Até porque alguém vai ter que pegar teu corpo e enterrar. Já começa daí. Você está dando trabalho para o cara que vai ter que pegar teu corpo. Ou seja, cara, não é obrigação dele isso. Você está causando um dano. Além dos danos morais, psicológicos, familiares, etc, etc. Então você está infringindo a primeira lei, se você pensar. Não, então você não tem esse direito. E eu coloquei essa questão justamente por conta disso, né? Eu não sei se vocês percebem isso, mas, de novo, eu acho que o mundo, hoje em dia, está todo cheio de direitos, né? Eu tenho direito, eu estou numa democracia, eu posso, etc e tal. E as pessoas jogam nessa premissa as coisas mais idiotas possíveis, né? Então, tudo pode, já que eu estou no meu direito, já que a vida é minha, faço o que eu quero, você não tem nada a ver com isso. E eu acho que esse é o grande mal atual dos nossos tempos vividos. Bem vividos. Só rotulando, assim, você falou uma premissa, parte da premissa, eu diria que parte do sofismo. Esse tipo de raciocínio, apesar de lógico, ele é altamente sofismático. Ele parte de uma fundamentação falsa. E, óbvio, a partir que é sutil, que a partir disso começa a se construir todo um arcabouço teórico, lógico, dedutivo, que está correto. O pensamento em si está correto. O que você falou, você matou a charada. O erro está lá na raiz, está na premissa, lá no começo. Se você corrigir essa premissa inicial, que é falsa, um sofisma, você constrói. Então, aí eu jogo a bola pro Jair, só que tá aí ouvindo a gente. O pessoal do direito tem que achar bom lá na raiz, falar, cara, qual é o preceito jurídico que é sofismático? E aí cortar esse troço, aí na vara de oca, corta esse troço, simplifica a coisa e parte do correto. E aí monta-se toda um arcabouço jurídico correto, adequado, humano, cristão.